A eficácia da morte de Cristo. Sim, meu ouvinte, hoje pretendo conversar em torno deste tema. A eficácia da morte de Cristo. Este é para mim um dos ensinos que mais fortalece a minha fé e aumenta a minha convicção na pregação. Três são os ensinos sobre essa questão. Primeiro estão aqueles que ensinam o universalismo. Aqueles que acreditam que Cristo obteve a salvação para todas as pessoas do mundo, de modo que todos serão salvos. Segundo, estão aqueles que ensinam sobre a chamada redenção geral, onde se sustenta que, apesar de Cristo ter alcançado a salvação para todos, o Espírito Santo apenas aplica a salvação somente àqueles que aceitam Cristo pela fé, de modo que estes então são salvos. Em terceiro lugar estão aqueles que defendem que Cristo obteve a salvação apenas para os eleitos e que o Espírito Santo aplica a salvação somente aos eleitos, ao que chamam de expiação limitada. Mas, meu ouvinte, para lá de toda discussão teológica, eu prefiro me contentar com o que é dito de forma explícita na Bíblia, em razão da matéria. Amigo ouvinte, leia comigo o texto de João capítulo 10, versículo 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Por isso eu desejo falar sobre a eficácia da morte de Cristo. Muitas vezes nós acabamos colocando excessivo peso interpretativo sobre alguns textos que poderiam ser entendidos de forma muito simples. Neste meu texto, nós vemos o próprio Cristo dizendo por quem ele morreu. Jesus não se entregou ao patíbulo, ao sofrimento e à morte de cruz em favor de ilustres desconhecidos. A cada passo que ele dava em direção ao Gólgota, ele via um povo, ele via suas ovelhas. Paulo diz que estas ovelhas foram conhecidas antes da fundação do mundo. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo afirma que Deus é bendito porque nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Assim entendemos que é por amor a estas ovelhas, vistas e conhecidas antes que houvesse mundo, por quem Jesus deu sua vida. Jesus reforça: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Sim, meu ouvinte, Jesus morreu por ovelhas e não por bodes. Jesus deu sua vida pelas ovelhas e não pelos lobos. Às vezes muitos pregadores e cantores passam muito tempo dando piadas aos bodes e aos lobos do que alimentar as ovelhas. As ovelhas não estão em perigo por causa da presença dos lobos ou dos bodes. As ovelhas ficam em perigo se elas forem entregues à responsabilidade de um mercenário. Em João capítulo 10, versículo 12 e 13, Jesus disse: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Que Deus não permita que sejamos entregues às mãos de mercenários, aqueles que buscam seus fins egoístas, aqueles que aproveitam-se das carências emocionais e econômicas das ovelhas para inventar profecias, torcer textos bíblicos e prometer vitórias sobre as quais a Bíblia nunca se referiu. A morte de Cristo é sim eficaz, na medida em que nenhuma ovelha pela qual ele deu sua vida será achada fora dos portões celestiais. Jesus conhece as ovelhas, assim como o Pai o conhece e as suas ovelhas o conhecem também. Isso significa que não é possível uma ovelha ofender seu pastor ou desprezar a palavra de seu pastor. Hoje por hoje, nós vemos muita gente falando mal de Cristo, falando mal de sua igreja. Estas pessoas acham que a imperfeição de uma ovelha é a razão suficiente para que o pastor das ovelhas a jogue fora, a despreze para sempre. As ovelhas perdem-se, mas nunca permanecem perdidas. As ovelhas ficam distraídas, mas são naturalmente chamadas à razão.
As ovelhas possuem dentro delas sensibilidade suficiente para responder com fé à mensagem do Evangelho. Jesus disse que as ovelhas o conhecem. Em João 10:27, ele mesmo disse: As ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Por essa razão, estou insistindo na ideia de que a morte de Cristo é eficaz em sua realização objetiva e em sua aplicação extensivamente limitada. Dito de outra forma, Jesus não morreu para pessoas de modo aleatório e indiscriminado. Jesus não morreu na cruz e depois ressuscitou para depois ficar esperando qual será o resultado final de tudo o que ele fez. Jesus não pode ser comparado a um estudante universitário que realiza uma prova na universidade e depois fica esperando ansioso para saber qual será a nota que ele vai obter. Embora o estudante possa ter uma ideia, mas ainda assim a sua nota real fica entregue ao acaso. Meu ouvinte, não é assim com Jesus. Ele já viu os que estava salvando antes mesmo do mundo existir. Por isso, ele nunca desistiu. Ele aceitou sofrer, abandonou sua glória, porque o seu coração estava de amor, um amor por um rebanho que ele já conhecia e amava antecipadamente. Por isso você ama a Cristo. Ele, por meio do Espírito Santo, injetou este amor em seu coração. E agora, o trabalho do diabo continua sendo o mesmo como quando ele enganou Adão e Eva no jardim. Satanás e seus demônios continuam querendo te levar a questionar o amor de Deus. Eles procuram te convencer de que você não precisa de Cristo e que você pode continuar vivendo sua vida de forma livre. Beba seu vinho, dance suas festas, ame e arrebate quantas mulheres a vida te conceber, porque este Cristo de que a igreja fala não passa de uma história mentirosa contada sempre da melhor forma possível. Não, meu ouvinte, não dê ouvidos a estas mentiras. Minha irmã mais nova, não aceite cair nestas falsidades. Jesus deu sua vida por suas ovelhas, e eu estou bem certo de que você é uma dessas ovelhas de Cristo. E não é por acaso que você está me ouvindo agora. Todos somos ovelhas de Cristo, só que cada um tem o seu dia de ser chamado. E Deus nunca usou a mesma estratégia para chamar as suas ovelhas. Paulo foi chamado indo para Damasco. Pedro foi chamado enquanto estava na praia. Zaqueu foi visto e chamado quando estava pendurado numa árvore. Mateus era trabalhador da Agência Geral Tributária e era também um ladrão, como são muitos funcionários da AGT, conforme o mais recente escândalo visto em Angola. A todos estes, Jesus conheceu de antemão, amou e por eles deu sua vida e fez deles filhos de Deus. E você? E você? Onde você está agora? De que lugar Cristo precisa te chamar? Para que Damasco você está indo? Em que praia da vida você se encontra? Em que árvore você subiu? E em que agência do pecado você trabalha? E dou a minha vida pelas ovelhas. Essa é a mensagem do nosso Cristo, afirmando a eficácia de sua morte. Por isso, meu ouvinte, eu estou bem certo de que, mais tarde ou mais cedo, seu coração se abrirá para o Evangelho. Seu estilo de vida será transformado e você passará a odiar o mal que hoje te parece normal. Irá abraçar a vida cristã que hoje te parece perca de tempo. A não ser que você faça parte daqueles que já foram reprovados antes da fundação do mundo, aos quais Deus endurece o coração para que sejam alvos da ira de Deus. Pense nisso. Viva feliz com Jesus. Fique com a bênção de Deus.